Oi, turma, tudo bem? Aqui é o Brian e eu vim através desse vídeo falar um pouco sobre a tecnologia do DNA recombinante e as suas aplicações tecnológicas. Para começo de conversa, é importante ressaltar que as pesquisas do DNA recombinante estão dentro da biotecnologia. A biotecnologia são pesquisas e utilização de materiais biológicos junto com a tecnologia a fim de produzir resultados que podem ser ou não satisfatórios às necessidades humanas. Bem, gente, o desenvolvimento dessa tecnologia levou ao domínio de ferramentas moleculares importantes. Dentre elas estão as enzimas de restrição, que são enzimas bacterianas, que são capazes de se ligar a sequências específicas de pares de base, cortando o DNA em pontos exatos, que podem ser reencaixados, facilitando assim a religação. Essas enzimas de restrição, elas se ligam às sequências exatas de nucleotídeos, sempre no sentido 5' 3', como a professora Thais havia falado. A EcoR1, por exemplo, é uma enzima da bactéria Escherichia coli presentes nas fezes humanas, que podem causar infecções ou não. A RIND3 é outro exemplo. É uma enzima da bactéria Haemophilus influenzae que causa meningite. As pontas resultantes de um corte feito por enzimas de restrição, como eu falei antes, elas são sempre complementares, ou seja, elas podem se reencaixar, facilitando assim o religamento. Essas enzimas de restrição, elas são utilizadas em processos como a clonagem da molécula de DNA, que permitem a criação em laboratório de diversas proteínas humanas que são de utilidades médicas. Nesse processo, a porção ou lá o local do DNA que vai ser clonado, ele é cortado pelas enzimas de restrição. Essa mesma enzima, ela é utilizada para cortar o plasmídio de uma bactéria. O plasmídio, ele é uma molécula de DNA acessório. Ele está presente em bactérias que têm propriedades como, por exemplo, resistência a antibióticos. Como foi utilizado as mesmas enzimas de restrição no corte do DNA e do plasmídio, o DNA e o plasmídio, eles se encaixam perfeitamente. Portanto, como eu falei antes, eles podem se ligar. E essa ligação, ela é feita por ação do DNA ligase. A esse conjunto que foi formado entre o DNA a ser clonado e o plasmídio, é que se dá o nome de DNA recombinante. Depois dessa ligação, bactérias tratadas, elas facilitam a entrada do plasmídio em seu interior, gente. O DNA recombinante é então multiplicado pela multiplicação das bactérias e pela própria multiplicação dos plasmídios dentro da bactéria. É aqui que entra as aplicações tecnológicas do DNA recombinante. Esse DNA clonado, ele pode codificar, por exemplo, para a produção de insulina. Essas bactérias, então, elas interpretam o gene humano, começam a produzir e secretar a insulina. Essa insulina, ela pode ser purificada e disponibilizada para uso médico. Gente, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado. Professora Thais, amei o assunto, amei fazer esse vídeo. Muito obrigado, professora.